Olá, alunos do sexto ano, muito bem-vindos, de volta aqui à nossa matéria de informática. Bom, sou o professor Wesley Lacerda, e vamos estar então dando início, na aula de hoje, ao nosso primeiro conteúdo, a nossa primeira matéria, do terceiro bimestre de informática. Vamos lá? Bom, então, no vídeo anterior eu tinha apresentado para vocês qual seria o nosso cronograma nessas 11 semanas. E hoje então, vamos estar aqui inicializando a nossa primeira semana, de PET, Já tivemos na semana anterior aula, mas a primeira semana de PET é essa, a qual todos receberam. Então, ó, semana 1, certo? Temos aqui o objetivo do conhecimento, que é o Column Paint, ou Paint, Normalmente é só o Paint mesmo, E o conteúdo relacionado é a criação de desenhos, certo? Então essa aqui vai ser uma aula mais descontraída para vocês. Vamos lá? Primeira semana. Bom, então temos aqui, o título, falando um pouco sobre, demonstrando um pouco sobre o que vamos aprender. Ó, aqui diz o seguinte: aproveitem, e leiam junto comigo. O Color Paint é um programa muito parecido com o Paint da Microsoft, apresentando, porém, algumas capacidades adicionais, como, por exemplo, o suporte de transparência, A interface do Color Paint também, ela é bem simples de entender, proporcionando ao usuário mediano uma utilização sem maiores dificuldades. Então, basicamente mostrou que ele tem uma boa capacidade, e que ele é bem fácil de se usar, tá certo? Então, primeira pergunta, questão número 1. Diz o seguinte, cite algumas capacidades adicionais do Color Paint em relação ao Paint, da Microsoft. Então aí vocês, aqui no texto mesmo a gente já consegue identificar, Ó, algumas capacidades adicionais. Aí cita algum exemplo. Então vocês podem colocar o suporte de transparência, a interface, simples de entender, Então, basicamente, esses são os dois os pontos chaves aqui, É o suporte à transparência e a interface simples, Então, vocês vão colocar aqui uma interface simples de se entender, tá certo? Então, com isso a gente já resolve a questão número 1, da atividade 1. Vamos então agora partir para a atividade número 2, certo? Então, ó, atividade número 2. Temos aqui um desenho, um jogo da velha com a tela aqui do Paint, Aqui está Open Paint, porque como vocês sabem o Open no inglês é abrir, então é abrir no Paint. Então Paint. Essa aqui é a tela dele, a tela inicial, a tela, a face dele. E aqui temos algumas ferramentas, borrachas, pincel, conta-gotas, lápis, temos lupa, para poder dar um zoom mais de perto, fonte, entre outros. Temos aqui embaixo também as cores, para a gente pode selecionar algumas cores, é um pouco limitado, mas com essas aqui a gente já consegue trabalhar bastante. E aqui temos a questão número 1, a questão 2 é a atividade número 1, que diz o seguinte: ainda usando o texto Color Paint, criação de desenhos, que é esse texto aqui, é esse texto aqui com esse título. Então, ainda usando ele, marque V ou F, ou verdadeiro ou falso, ou seja, verdadeiro ou falso. Então, vamos lá comigo. Ó, diz o seguinte: o suporte à transparência não é presente, no Color Paint. Tá falando aqui, ó, não é presente, É falso, porque a gente já viu, que tem sim suporte à transparência. Ó, tá até destacado aqui para vocês, para ficar bem didático, tá certo? Então, tem sim o suporte à transparência. O Color Paint não tem nada a ver com o Paint, Que nada a ver, ó, aqui fala bem especificado, É muito parecido com o Paint da Microsoft. Então, eles têm sim, assimilações. Então, eles são muito parecidos, Apesar de alguns detalhes os diferenciar, mas são muito parecidos. Então aqui está falando que não tem nada a ver. Então a questão está falso. Tem sim, tem alguma coisa a ver, certo? Na letra C da questão 1, o Color Paint é um programa muito parecido com o Paint da Microsoft. Agora sim, tá verdadeiro. E por fim, nessa nossa semana, temos a seguinte pergunta: o Color Punch é algo sem utilidade, de acordo com o texto, é falso, Então o Color Punch tem sim utilidade, Além de você poder fazer,
não só desenhos, mas né, algo mais profissional, alguma arte assim que seja, ele também nos proporciona, tá certo? Então foi isso, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, né, nossa primeira semana, né? Novamente aqui declaro minhas boas-vindas a vocês e nos vemos então na nossa próxima aula.